Bom dia a todos, meu nome é Fernando Okimoto, sou engenheiro civil formado pela USP de São Carlos, também mestre e doutor pela mesma instituição. Estou atualmente como professor da Faculdade de Ciência e Tecnologia de Presidente Prudente, a Unesp de Presidente Prudente. Tenho trabalhado com os cursos, diretamente com os cursos de arquitetura, engenharia ambiental, em docência e pesquisa, e tenho trabalhado na temática de bioconstrução civil, como engenheiro, na bioconstrução civil, ãh, fundamentada na permacultura como base das proposições de construção de cidades, construção de edificações. Hoje eu venho apresentar, a convite da ANAP, uma fala a respeito da metodologia permacultural que a gente tem desenvolvido e aplicado mais recentemente, que é uma espécie de adaptação da metodologia clássica da permacultura. A gente vai falar aqui de metodologia permacultural para planejamento ambiental e urbano. Mas antes eu quero mostrar um pouco como é que está a situação. Todos já sabem, mas é preciso se sistematizar para a gente tentar mostrar depois o impacto da metodologia permacultural. A nossa produção de cidade, ela tem sido bastante equivocada. Ela tem é, sido produzida basicamente baseado numa dinâmica econômica da produção da cidade, negligenciando o espaço urbano e o ambiente. Então, a gente tem negligenciado os nossos recursos naturais, os rios, a hidrografia, né, os solos, né, a fauna, a flora, de forma sistemática, e aí isso acaba produzindo um ambiente urbano árido, com diversos outros problemas que a gente vai apresentar aqui. Apesar da imagem aqui de São Caetano do Sul parecer uma cidade ruim, super adensada, ela é considerada, foi considerada recentemente a melhor cidade para se viver do país. Obviamente, o índice de desenvolvimento humano municipal elevado de São Caetano se deve à análise basicamente de renda, educação e saúde, o que é meio lógico devido ao tipo de atividade que tem São Caetano do Sul, que é de base industrial, e isso acaba gerando empregos formais, aumentando, melhorando a renda, melhorando a saúde e o acesso à educação também. Embaixo temos Viena, que é considerada a melhor cidade do planeta, do mundo, por um outro índice que leva em consideração outros elementos, né, como é, questões ambientais, né, outras questões sociais, além da educação e da saúde, e aí a gente vê que há uma diferença assim, de postura na produção da cidade. Só olhando aqui dá para ver que a gente não tem a verticalização, o densamento que outras cidades brasileiras têm, porque geralmente lá na Europa as cidades elas têm algum tipo de regra que limita o gabarito em até 4 pavimentos, né, pavimentos. E aqui do lado direito a gente vê conjuntos habitacionais, que é a forma que a gente tem usado para produzir as cidades, né, para aumentar, crescer as cidades, é a produção de conjuntos urbanos periféricos dessa forma aí, em que há a moradia, sim, mas tudo que se precisa para viver nessas moradias vem de fora, e tudo que é produzido e que é resíduo produzido nessas edificações também precisa sair daí, e tudo isso acontece, tanto entradas quanto saídas, via redes, né? E essas redes são longas, são ruins, e isso acaba dificultando a vivência da população nesses conjuntos habitacionais. Essa é a forma que a gente tem produzido e crescido. Aqui, só para dar uma ideia, esse é o conjunto residencial João Domingos Neto, recentemente implantado na cidade de Presidente Prudente, também chamado de quilômetro 6, porque ele está a 6 quilômetros do centro, e tem
1 quilômetro para frente ainda, para a periferia, tem o quilômetro 7, que vai aparecer na tela aqui agora, que é o conjunto Belo Galindo, que é mais antigo, né, foi desestruturado um tempo atrás, agora ele obviamente está mais próximo em termos de serviços e de ocupação, né, mas não tinha nada entre a cidade, que está lá no fundo, ó, está lá no fundo, onde estão todos os serviços, né, é, do Belo Galindo. Então era mais difícil, mas já passou, né, já passou por isso. Agora o João Domingos Neto é mais recente, e você vê a produção, tal como na tela anterior, um adensamento de unidades habitacionais sem nenhum tipo de oferecimento de serviços, né, de saúde, educação, transporte, etc., o que acaba desestruturando a vida, as famílias que ali vivem. Mas não é só no geral, né, e nos conjuntos habitacionais também, outros elementos da cidade também estão com problemas, né, então os centros urbanos bastante degradados e abandonados. Esse é o centro urbano de Presidente Prudente também, onde eu trabalho, e aí a hora que você olha para o centro, você até vê algumas lojas, e algumas lojas estão limpas e cuidadas, né, parcialmente pelo menos, tal, mas a hora que você olha para cima, você vê esse abandono, e isso não é um ponto é, é, específico do centro. Se você passar por aí e verificar todas essas 25 quadras que compõem o centro, né, o quadrilátero central de Presidente Prudente, praticamente todas as quadras têm a parte superior degradada e abandonada desse jeito aí. Quando você vê praças também, parques, áreas verdes, urbanas, elas estão também geralmente abandonadas, sem manutenção, sem vivacidade, sem qualquer tipo de atrativo importante. E ela passa a ser um elemento urbano burocrático, né, normalmente, que até gera bastante custo de manutenção para um uso e uma eficiência muito baixa, ou nenhuma. Esse é o Parque do Povo de Presidente Prudente, que já é um parque linear bastante reconhecido e utilizado pela população, mas numa quinta-feira de manhã você olha para ele, ele está completamente vazio em termos de atividade, de ocupação, né, de atrativos, além, obviamente, do atrativo climático e da vegetação que ele tem, né. Esse vídeo aqui é um vídeo recente, né, dos eventos em Porto Alegre, região, que é nada mais, nada menos do que uma consequência, né, da falta de resiliência das cidades para eventos climáticos extremos, como no caso de chuvas intensas, né? E isso tudo tem a ver com a forma que a gente tem ocupado o território urbano. Não vou mostrar os vídeos, mas se você direcionar aqui para o QR Code, ele vai direto para lá, e aí você pode assistir, aconselho que assistam, dê uma paradinha aqui, vai lá, assiste, depois volta. Esse outro vídeo aí, já é um vídeo da TV Cultura, que faz uma análise mais genérica, né, no mundo, então mostra eventos em outros lugares. Esses dois vídeos, o passado e esse agora, ele também mostra algum tipo de solução, né, em algumas cidades, mostra um pouco das cidades esponjas chinesas, né, holandesas, alemãs, mostra um pouco da solução em Nova York, Manhattan, a ilha, que tem os dois rios ali, passando pelo Central Park, e como eles solucionaram problemas que eles tinham, principalmente de inundação, quando vinham as chuvas mais intensas. Esse outro vídeo já é um vídeo que mostra um outro tipo de, de consequência, né, de consequência da falta de resiliência urbana, que são as ilhas de calor, né, a questão mais climática, a temperatura elevada, a umidade baixa,
em função da nossa forma de produção urbana também. Esse outro é do IBGE, o IBGE que sempre foi reconhecido como um instituto de analítico, né, que analisa a situação, ele também está partindo para uma vertente mais de conscientização, de sensibilização e de indução até com melhores comportamentos das nossas cidades. Esse vídeo fala das cidades sustentáveis, fala de possibilidades de cidades sustentáveis, o que precisa fazer. O IBGE mesmo tem mandado questionário para os municípios, perguntando o que eles estão fazendo para tentar tornar suas cidades mais sustentáveis, mais resilientes, né? O que acaba sendo um indutor importante para gestores dessas cidades. Consequentemente, a gente consegue analisar que as cidades têm tido um crescimento populacional muito grande, né? A gente vê uma migração intensa desde os anos 1960, 70, o Brasil passou a ser mais urbano do que rural. Na escala mundial, esse é mais recente, mas já está perto de 60%, se eu não me engano, a população urbana em relação à população rural. Estima-se que isso vai aumentar continuamente ao longo dos anos. E isso acaba sendo um pressionador da cidade, né, na medida em que acaba sendo necessário expandir o perímetro urbano ou adensar a malha urbana para a ocupação urbana para dar conta desse contingente, né, que está chegando nas cidades. E aí isso só vai piorar, né, tende a piorar a negligência ambiental que a nossa postura negligente, né, do ponto de vista ambiental, que existe na hora da produção, do planejamento e da produção da cidade. Essa negligência que já deixou todos os corpos hídricos abandonados, que gera muita erosão, muita perda de solo, que mexeu muito na nossa fauna, na nossa flora, né? A vegetação urbana ela está bastante modificada do que era e do que poderia ser, né? Já não dá mais para ser aquilo que já foi um dia, porque mudou todo o solo urbano mudou bastante, então a água também no subsolo mudou o seu posicionamento, ela baixou bastante, então há um dessecamento da água subterrânea urbana, e isso acaba mudando até a estratificação e a diversidade da vegetação, e isso gera diversos problemas, como a gente já viu em alguns vídeos aí, né? Os alagamentos, as ilhas de calor, toda a questão da qualidade, da quantidade e da qualidade da nossa hidrografia, muita perda de solo, dessecamento, vegetação, etc., que a gente já comentou aí, e nos vídeos vocês poderão ver um pouco mais. Por isso que a gente fala que precisa se planejar a produção do espaço urbano, para que a gente consiga fazer cidades, né, espaços, ampliar cidades, ampliar a vivência nas cidades, não só em termos quantitativos, mas também em termos qualitativos para a população, mas também para alinhado, né, com outras vertentes naturais, como recursos naturais, recursos hídricos, né, solo, fauna, flora ali existente. E a permacultura, ela é uma metodologia interessante, porque ela tem indicadores, né, ela indica, na verdade, uma ética para ser seguida, ela tem princípios de planejamento, que se forem seguidos, né, você vai conseguir propor um planejamento mais alinhado com os processos naturais e, consequentemente, menos conflitante, né, vai gerar menos conflito, ou seja, vai ficar mais resiliente. Mas eu não vou falar da permacultura aqui, eu vou apresentar uns links aqui, que quem quiser saber um pouco mais da permacultura, da base da permacultura conceitual, tem que entrar lá, porque isso já foi objeto de palestra e fala nossa, inclusive com a nossa parceira ANAP aí. E depois vamos falar da metodologia do planejamento permacultural, que basicamente a permacultura clássica fala para setorizar
os elementos necessários para o planejamento que a gente não tem controle, né, geralmente os elementos naturais e antrópicos de grande escala, que a gente não tem controle, como insolação, ventilação, eles estão aí, a gente não tem controle, mas é preciso considerá-los. Então, a setorização significa aprender, né, sobre o comportamento desses elementos incontroláveis para a gente poder usar isso de forma bem planejada, bem eficiente, bem alinhada com a nossa proposta de ocupação do território. Isso é a setorização. E depois que você tiver isso, você faz o zoneamento, que é uma organização das atividades baseado nesses princípios e baseado, obviamente, na eficiência da execução dessas atividades. Essa é a metodologia clássica. Mas a metodologia que a gente propõe aqui, ela é uma adaptação dela, porque a gente acha que precisa, para planejamento ambiental, uma postura mais criteriosa, né, na hora de fazer o planejamento. Uma postura mais bem informada para se fazer um planejamento mais bem alinhado, com menos conflitos e problemas depois. E aí, então, a gente propõe que o planejamento urbano, do território, ambiental, seja feita através de cartografias, então, trabalhar com mapas, né, porque a complexidade dos elementos para o planejamento é muito grande para ficar só na cabeça, então trabalhar com cartografias que se utilizam, né, que apresentam dados de preferência primários, ou seja, também a metodologia adaptada nossa, ela que a gente trabalha, tem trabalhado, propõe, tem trabalhado, diz que deve trabalhar com cartografias, mas com dados, né, cartografados primários, ou seja, você tem que produzir a sua informação, porque muitas vezes o planejamento é feito em cima de dados secundários que não estão atualizados, que não estão corretos, e acaba gerando um planejamento equivocado, né, que depois vai dar problema, obviamente. Então, produzir dados primários com geotecnologias, cartografá-las, né, para depois fazer a construção da metodologia, que passa por 5 tipos de cartografia. Primeiro, a cartografia do recorte e localização, aí uma cartografia das demandas, uma cartografia da setorização, esse elemento já aparece na metodologia clássica da permacultura, um conjunto de cartografias de zoneamento, que também é da metodologia clássica da permacultura, e, por fim, uma cartografia das ambiências e usos, que é basicamente o planejamento, a proposta, o master plan, né, que a gente poderia fazer considerando todas as outras cartografias já produzidas aí para trás. E aí, por fim, né, se for produzir, né, executar esse planejamento, aí precisaria de projetos técnicos que poderiam ser não só cartografia, mas os projetos técnicos mesmos, aí precisa da engenharia, da arquitetura e de outras atribuições profissionais ligadas à produção das cidades, né? Bom, se vocês quiserem, então, saber um pouco mais sobre a base da permacultura, é só entrar nesses links aí, que vocês terão uns vídeos lá no nosso canal, que vão falar um pouco sobre isso, né? Não vou me detalhar muito mais sobre isso, e vamos direto para a metodologia. A metodologia, então, basicamente, é trabalhar com essa setorização e esse zoneamento que aí está. Mas a nossa proposta é ampliar essa metodologia para 5 tópicos, pelo menos, em que a gente faz aí as cartografias com dados primários de localização. Mapeamento de localização é bastante óbvio ter que saber onde está. O mapeamento de recorte, né, já não é tão óbvio assim, porque se a gente não... Mas é importante, porque é preciso fazer o recorte do problema com muita clareza, né, para ter um escopo bem definido, né, então essas cartografias dirão, olha, os limites do planejamento territoriais, os limites jurídicos, os limites políticos, etc., são esses aqui, né? Mostra isso numa cartografia, para depois ir para as cartografias de setorização, em que vão ser apresentadas
questões externas que são incontroláveis por nós e que precisa ser considerada. Depois, é importante fazer as cartografias da demanda, do zoneamento e das ambiências. Aqui embaixo estão escritas, né? Então, em branco aqui são os elementos da metodologia clássica, e em amarelo, laranja aqui, né? Elas são as adaptações que a gente propõe e já tem trabalhado, inclusive, acho que tem dois, não, tem um artigo nesse evento, que vocês podem assistir, e tem outros eventos. O evento anterior da ANAP tem o Mudanças Climáticas lá, que a gente também apresentou pela primeira vez um trabalho baseado nessa metodologia, né? E aí a gente vai partir para exemplos, né? Então, para fazer cartografias de recorte, são mapeamentos tradicionais, como esse daqui, é um trabalho que foi feito em Narandiba, né? É uma cidade que, para quem conhece, ela é uma cidade, olha a bacia de Narandiba aqui, toda a cidade está dentro de uma pequena bacia, né? Toda a água é, dessa que cai nessa cidade vai para um ponto só e causando muito problema lá, né? Eles até colocaram dissipadores, mas já se perdeu o dissipador por conta do excesso de água, tem muito alagamento, tem muita erosão, né? Então, assim, a proposta desse trabalho foi produzir um parque linear aqui embaixo, alagável, né? Na linha de transformar, talvez, Narandiba numa cidade, uma pequena cidade esponja, para que toda a produção daqui para frente da cidade, que na região é uma cidade que tem crescido muito em função de empreendimentos industriais que tem aqui por perto, e esse seria o mapa de localização para a gente saber onde está situado o problema que a gente está querendo tratar. E um de recorte, né, uma cartografia de recorte, pode ter mais cartografias de recorte, R1, R2, R3, mas nesse caso uma só, para mostrar onde é a área que está sendo pensado um parque urbano linear. Toda a água da cidade cai para cá, então esse seria o lugar para fazer um planejamento ambiental, para promover a resiliência para essa cidade. Essa é uma outra cartografia de localização e recorte, já de um outro trabalho que propôs o planejamento, o estudo de um planejamento permacultural numa aldeia indígena, Ofaié, que fica ali no município de Brasilândia, perto de Três Lagoas, às margens praticamente do rio Paraná. Todos esses nascentes e córregos que aqui saem, descem na direção do Paraná, e a tribo Ofaié, ela tem essa área vermelha aqui, que é o recorte territorial existente, mas ela recebeu recentemente essa área amarela, que é um pasto, né? Mas precisa ser ocupado. A gente não conseguiu conversar com a aldeia, com a cacique, que está lá gerindo nesse momento, não houve resposta, então a gente fez um planejamento bastante acadêmico disso, né? E esse é o recorte para a gente entender onde está o espaço e o território que a gente está trabalhando. Esse aqui já é outro, que é um planejamento daquela área que eu mostrei lá na quinta de manhã, lembra, do Parque do Povo, que é esse pedacinho aqui, mas o Parque do Povo é tudo isso, e tem um mestrando trabalhando com isso, que é o artigo lá do Mudanças Climáticas, se vocês quiserem ver. Essa é a área aqui, né, a localização da área que vai ser trabalhada nesse mestrado e que foi trabalhada naquele artigo que está lá, né? Então, aqui já tem o recorte, né, já é o, o, uma visual do território que vai ser trabalhado dentro do contexto que está aqui. Foi feito um voo de drone, né, para trazer imagens e outros elementos, né, da setorização que a gente não tinha atualizado, então são dados primários, né, então essa é a ideia. Aí a gente também propõe, a metodologia propõe também fazer um levantamento das demandas, né, mas o que parece ser óbvio, mas a gente organizou, assim, de trabalhar com demandas sociais,
que são demandas diretamente dos usuários, né, ou do potencial contingente de usuários, os tipos de usuários diferentes, são demandas mais sociais, mas também é importante fazer outras levantamentos de outras demandas, como, por exemplo, demandas administrativas, né, da gestão daquele território, da prefeitura, por exemplo, das secretarias, né, demandas acadêmicas e científicas, né, entender o que a comunidade científica e os debates acadêmicos estão dizendo a respeito do que precisa ser feito, né, porque nem sempre os usuários têm completo domínio técnico sobre a demanda, então é importante ouvir também demandas jurídicas, né, limites jurídicos que já estão postos aí com leis, decretos e outras regulamentações, para que você tenha, para que o grupo que está planejando tenha uma visão bastante ampla das demandas que ali estão postas. E demandas ambientais também, né? Demandas, precisa resolver problemas ambientais, tal, isso precisa ser colocado ali, resíduos, excessos de resíduo, assoreamento, qualidade das águas, são demandas também ambientais e físicas. E aqui tem algumas estratégias, como fazer isso, né? Rodas de conversa, escutas públicas, escutas sociais, que são estratégias e metodologias que têm sido utilizados aí para buscar, né, minerar essas demandas nos vários aspectos que ela tem. E aí, isso tudo, se for possível, seria interessante também graficar, seria interessante também cartografar, para que você consiga ver no território, no espaço, né, no ambiente, né, no recorte que você está trabalhando, onde estão localizadas essas demandas, né, quais as vizinhanças e adjacências e interfaces dessas demandas, em uma forma gráfica. Se não for necessário, se for demandas mais genéricas e teóricas, etc., não precisa cartografar, mas é óbvio que aquilo que for possível cartografar, aquilo que for necessário cartografar, precisa ser apresentado dessa forma, porque facilita o planejamento. Essa é a ideia da permacultura, é ser eficiente. Aqui a gente tem um master plan lá de uma cidade de Marília, só para mostrar que Marília está tentando, está ocupando uma área ambiental muito grande lá, que é a região da cascata, né? Tem várias cascatas lá, e aí o pesquisador resolveu intervir nesse processo de ocupação urbana, que ali estava com alguns condomínios já sendo implantados no território do parque, criando um parque da cascata com essa base permacultural. É um trabalho bastante denso que também está disponível no repositório da Unesp, se for procurado. E aí, por fim, depois da recorte, localização, demandas cartografadas, a gente vai cartografar fazer as cartografias de setorização, que nada mais são do que cartografar todos aqueles elementos naturais ou antrópicos que a gente não tem domínio, para que a gente tenha ali o entendimento desses elementos para poder ser considerado no planejamento mais adiante. Como, por exemplo, a topografia, né, dá para ver aqui a carta solar, dá para ver aqui os ventos predominantes, dá para ver a precipitação, dá para ver a temperatura e as zonas de conforto, dá para cartografar questões físicas, jurídicas e ambientais, como hidrografia, bacia hidrográfica, elementos de compensação ambiental, ações de reflorestamento, de florestamento, ações políticas, né, de construção de novas rodovias, né, áreas de APP, né, e assim por diante. Então, se você colocar isso numa cartografia, você vai conseguir ver aquilo que está posto lá no seu recorte, que precisa ser considerado na hora do planejamento. Aqui, veja que é um conjunto de cartografias de setorização, né, em que você vai construindo cartografias com maior número
de informação possível, porque quanto mais informação, melhor e mais alinhado estará o planejamento no futuro, né? Então, com a cidade, com o crescimento da cidade, com outros elementos, a rede de drenagem física, cinza da cidade, né? E etc, etc. Devem ser cartografadas. Aqui já no projeto, na proposta do Parque do Povo, tem aqui a setorização também, com outros elementos que não tinha nos outros, como um NDVI previsto aqui, né, um diagrama de índice de vegetação, também feito pelo drone, né, o posicionamento de onde se tem visto depósitos de resíduos, né, onde são os principais acessos, como que está a vizinhança, quem são esses vizinhos, né, onde tem pontos de alagamento, né, então tudo isso é informação que está posto ali, a gente não controla essas informações, mas a gente precisa saber dessas informações para poder fazer um bom planejamento, né. E aqui do lado S2 aqui, né, do lado direito, a gente tem até alguns dados secundários, né, do Atlas da FCT, da Unesp, que mostra como que é o território do município de Presidente Prudente, que também vai ajudar, né, mostrando como é a vulnerabilidade, como é o solo, como é o relevo e assim por diante, vão ser elementos que vão ajudar a contribuir nessa nessa análise. Aqui, por fim, no Parque do Povo ainda, a gente vê aqui o modelo digital de elevação colorizado, para a gente ver como está o gabarito das árvores, tal, né, etc., que é o que está lá, feito pelo drone, mas aqui do lado direito já é um diagrama, um gráfico, um mapa de calor feito por nós mesmos para poder mostrar como é que está a irradiação de calor em função do que ali tem, né? Onde tem mais árvores altas, a irradiação do calor é menor, onde tem asfalto, concreto exposto, o calor irradiado é maior. Com isso, a gente consegue ver, obviamente, o que precisa ser feito. Parece ser óbvio isso, mas a gente vê que muita gente não faz isso. E aí, muitos planejadores não fazem isso. Muitos planejamentos não passam por essa perspectiva. Aqui também uma produção de dados primários através do drone, a gente fez imagens 3D para poder entender melhor como é que está lá o território. A partir dessa setorização, né, daquilo que a gente não controla, mas precisa saber para poder fazer o planejamento. A partir das demandas e a partir do recorte bem definido, a gente consegue fazer um zoneamento, que é uma cartografia que mostra onde deverão estar as atividades, de acordo com a intensidade dessas atividades. E a permacultura clássica, e a gente usa aqui, obviamente, o zoneamento da permacultura clássica, que é dividir em 6 zonas diferentes, de Z0 até Z5, de acordo com a intensidade de atividades. Na Z0 são as regiões onde tem mais atividade, uma intensidade de atividade maior, aí elas precisam ser mais bem posicionadas, digamos assim, para ser eficiente a produção dessas atividades. E a zona 5 são aquelas regiões onde tem menos atividade ou nenhuma atividade, que elas podem ser mais distante, né, da intensidade das atividades, né, a zona 5 pode ser mais distante da zona 0, porque se vai muito pouco ou nenhuma vez nas regiões da zona 5, porque não é permitido ou não é necessário ficar comparecendo nessas regiões. Então, a gente vai fazendo aí um zoneamento de Z0 a Z5, baseado nessa eficiência e nessa intensidade de atividades. Aqui está descrito o que os criadores da metodologia, o Bill Mollison e o David Holmgren, previram, né, definiram para as, as, as zonas, né, o que precisa ter nas zonas. E aqui, então, alguns exemplos, né, por exemplo, lá em Narandiba, como é que foi feito. Então, veja que aqui, eu vou mostrar no lado direito, está o zoom, né, o parque linear é grande, mas a intensidade mesmo foi trabalhar mais no começo aqui, né, do parque, onde as águas vão chegar, porque tem a ver bastante com a drenagem urbana, que é ineficiente lá, promove muito alagamento nessas novas ocupações, são recentes essas ocupações, e ao mesmo tempo elas já estão com bastante problema.
Então, veja que nessa região do recorte do Parque Urbano, onde é vermelho aqui, é a zona zero, que supostamente perto da rua, perto das vias, etc., onde vai ter mais intensidade de atividade. Então, onde se colocaria os elementos de maior consumo, né, humano, porque se colocar isso mais afastado, distante da cidade, não vai acontecer. Então, a zona zero seria as zonas em vermelho, a zona um que se aproxima da zona zero, ela ficaria aqui no meio, então atividades menos intensas do que as atividades da zona zero, vermelha, aconteceriam nessa zona um laranja. Como, por exemplo, banheiros, só para ter uma ideia, banheiros talvez, ou comida, seja, ou balcão de informações, sejam atividades a ser colocadas na zona um, porque quem tiver aqui na zona zero de cima ou na zona zero de baixo aqui, poderiam facilmente acessar essa zona um. E assim sucessivamente, zona 2, zona 3, zona 4 e zona 5 na PP, supostamente não pode ter atividades, né, antrópicas de grande intensidade nessa zona 5, então seria o mais distante e as pessoas ficariam basicamente o tempo todo transitando mais ou menos a partir da zona 0 até a zona 4. A zona 4 também permite, e aqui do lado, permite um certo uso. E aqui do lado tem aqui a legenda para poder entender melhor isso. Aqui é a mesma coisa de zoneamento lá do Parque do Povo, né? Então foi feito um zoneamento aqui, um pouco mais complexo, porque já tem uma estruturação maior, mas dá para entender também. Aqui o zoneamento que foi proposto para a aldeia indígena, o FAE, o que é bastante interessante ver, esse artigo vai estar no Congresso Internacional, já está lá, eu acho, nos anais, não, ainda não está, vai estar ainda nos anais do Congresso Internacional de Geoecologia das Paisagens e Planejamento Ambiental, que está acontecendo lá em Fortaleza, online. Vai virar um capítulo de livro e foi indicado o artigo para ser também publicado numa das 25 revistas parceiras do evento. Então, vai ter disponível isso de várias formas, né? O interessante desse resultado, né, de artigo do trabalho foi perceber que a aldeia indígena ela já tem uma proposta permacultural. Os OFAEs, obviamente, não, não se apropriam desse conceito permacultura que veio lá da Austrália, mas a ideia da permacultura também está posta ali na ideia que eles usaram para produzir a sua aldeia existente, né? Se você olhar aqui no Zoom que eu estou mostrando, dá para ver aqui, ó, os lotes residenciais das famílias OFAE, né, em glebas radiais. Na parte central seria a zona comum, né? Então dá para ver um zoneamento aqui, a habitação é a zona zero, do lado de trás de cada habitação tem a sua zona um, atrás de cada zona um tem a zona 2, né, que está um pouquinho mais distante da habitação, então as atividades menos corriqueiras, né, estariam nessa zona 2. Aqui já seria a zona 3, que seria comum, que tem a escola não, a quadra, o posto de saúde, o centro comunitário, aquelas atividades que todos usam, mas não o tempo todo, né? E por trás teria a zona 4, que é a parte de produção agrícola e pecuária que eles têm, né? Mesmo que pequena, e a parte zona 5, que é a própria floresta, que não é tocada, né? Eles não mexem nela, não tem sido utilizada. E lá onde era o pasto, né, que era aquela área que eles receberam recentemente, é distante, né? E aí a ideia do planejamento é reestruturar esse pasto para uma área florestada e potencialmente econômica e socialmente ativa. Para vocês terem uma ideia, na cultura alfaé, eles são pescadores, mas na área que eles estão restritos atualmente, essa outra aqui, só tem uma pequena nascente aqui de água. Essa outra aqui já tem várias nascentes, então a gente propôs atividades relacionadas à pesca, aquaponia, né, piscicultura, tal, para
voltar para reagregar, né, restaurar esse patrimônio cultural do Zofaé. Mas a gente não conversou com eles. Isso é uma proposta acadêmica que a mestranda que participou desse projeto, desse artigo, está trabalhando com os OFAES e, assim que for possível, vai apresentar isso para eles, para ver o que eles acham da ideia, né, se é isso mesmo, ou até mesmo saber o que eles estão pensando para ver se está alinhado conceitualmente com a proposta. Isso aqui é uma imagem que mostra a metodologia de zoneamento clássica da permacultura, né? Então, do ponto de vista rural, você teria a sede da chácara, da fazenda, em volta dela, a zona 1, né, digamos assim, aquelas atividades que precisam ser feitas todo dia. Então, sai daqui, vem buscar uma hortaliça, vem buscar um frango, vem alimentar as galinhas, né, vem fazer as atividades tal necessárias. Se isso aqui tivesse muito longe, ele não seria feito com qualidade e nem com eficiência. Então, essa é a ideia da permacultura, essa é a ideia de um planejamento ambiental também. E, por fim, a proposta de ambiências e usos, né, a proposta de planejamento propriamente dito, vai ser feita com as cartografias de ambiências e usos, em que você vai tentar suprir as demandas, pensar na flexibilidade futura, porque planejamento urbano precisa pensar nisso para se tornar um pouco mais eficiente, né? Não se não cair por terra na primeira inflexão da demanda que houver, né? Para que haja habitabilidade, desempenho das coisas, é necessário fazer o planejamento agora baseado no zoneamento, que está baseado na setorização, nas demandas e no recorte definido lá atrás. Tem a durabilidade elevada, manutenibilidade baixa, né, reduzir essas entradas e reduzir essas saídas, então, produzir energia no próprio ambiente lá, por exemplo, uma praça que produz a sua energia elétrica necessária para iluminação, segurança, etc., pode ser interessante, porque ela deixa de precisar de energia externa, porque ela mesma produz sua própria energia, ou seja, diminui a necessidade de entrada, no caso de energia, e isso caminha na direção do planejamento permacultural. Uma casa que produz a sua horta, parte dos seus alimentos, também reduz a necessidade de insumos de alimentação vindos de fora, né? Então, essa é a ideia geral da coisa. Reduzir operações, então tornar tudo mais eficiente, né? Reduzir custos e às vezes até gerar renda, né? Muitas vezes gerar energia elétrica em grande quantidade nas edificações e passar isso para a concessionária, pode ser que o que você passa seja maior do que aquilo que você precisa. Então, você acaba vendendo a energia que está produzindo, gerando renda, né? Gerando trabalho, gerando renda, vendendo alimentos, vendendo outros insumos que você produz, que são excedentes da sua produção, que você não precisa, e acaba transformando isso em renda para depois poder gerar outros insumos que você realmente precisa. Não contribuir para, está errado aqui, para passivos ambientais, não contribuir para problemas, impactos ambientais, e quando se torna, obviamente, uma cidade, uma indústria, um grande empreendedor, tal, dependendo do que ele faz, ele precisa depois compensar ambientalmente, né? Então gera passivos ambientais, dependendo da atividade que ele faz. Ele faz uma bobagem ali, de escolha, e aí ele depois tem que fazer compensações ambientais lá na frente. Isso acaba desestruturando financeira e a indústria, né, acaba também pegando muito mal para ela. E contribuindo, obviamente, para a resiliência urbana e resiliência local do edifício ou da ocupação, se assim for. Bom, aqui tem alguns exemplos. Então, o Parque do Povo, por exemplo, depois de todas aquelas cartografias, foi feita uma cartografia de proposta, né? De proposta de alimentação, proposta de jardins de tratamento, proposta de bacias de detenção, proposta de diversas tecnologias socioambientais baseados e alinhados com aquilo que foi colocado antes, e não simplesmente um, uma distribuição
de tecnologias aleatoriamente, de tal forma que essas tecnologias não vão trabalhar eficientemente e não vão gerar resiliência para esse espaço urbano. Então, esse é um exemplo. Esse aqui é um outro. Então, lá em Narandiba foi feito, na Zona Zero aqui, é uma proposta de nichos e atividades intensas, é, playgrounds e quadras e outras coisas que a população poderia usar. Na zona 1, aqui já foi feito os banheiros, como a gente comentou, foi feita a parte de informação turística, foi feita a parte de alguma alimentação, tal, né, mas que serviria para as duas zonas zero. Na zona 2, aqui já foi feito jardins alagáveis, já foi feito jardins sensoriais, né, e outras atividades que essa população poderia consumir mais raramente não, com menos intensidade, né? Aí a zona 3, outras ocupações florestais aqui, né, de alimento e de restauração florestal, e zona 4 também, né, fazendo fronteira aqui com a APP, poderia ser zonas de amortecimento dessa APP, e aí ciclovias e outras atividades nessa zona 4 que também ajudariam a até gerir e a manter os espaços mais eficientemente, né? Aqui tem alguns textos só que eu não vou ficar lendo, aqui está o zoom, né? Então mostra o estacionamento, mostra coisas que foi proposto lá no em Narandiba. Por fim, sugiro que quem queira saber um pouco mais, é só ler esses dois textos aqui, né? Um livro, um capítulo de livro que foi feito em parceria com a ANAP, também está disponível aqui, né, no site da ANAP. Esse outro aqui foi o que eu falei que foi já produzido, ainda vai ser publicado como artigo de revista, mas ele já está nos anais lá da ANAP, do evento, né? E mostra mais detalhadamente a proposta do planejamento permacultural lá no Parque do Povo, e outros que serão publicados no futuro, mas ainda não estão disponíveis. Fico aqui à disposição, quem tiver interesse e quiser conversar, ou né, procurar as nossas redes, a gente tem várias redes que trabalham com temáticas alinhadas à permacultura. Agradeço e me coloco à disposição.